Bom dia! Jesus toma a iniciativa e nos convida a subir a montanha, o Monte Tabor, que nos recorda outro monte, o Monte Sinai. Temos o privilégio de testemunhar a transfiguração do Senhor, o Cristo glorioso, transfigurado, tão diferente daquele da Sexta-feira Santa, quando Jesus estará totalmente desfigurado em outro monte, o Monte Calvário. Sabe, se o Evangelho terminasse não com a ressurreição de Jesus, mas com a morte dele na cruz, ainda assim acreditaríamos na sua ressurreição, na sua Páscoa, pois o Cristo transfigurado, brilhante, luz da luz, glorioso, aponta para a sua ressurreição, para a vitória sobre a morte. Pode-se dizer que a transfiguração é uma antecipação da ressurreição de Jesus. E a roupa branca, a luz, tudo nos recorda, aponta para o sacramento do batismo. No horizonte bíblico, subir a montanha significa caminhar para Deus, aproximarmos-nos do Pai. Na montanha, Jesus foi transfigurado. E da nuvem, uma voz revela a sua identidade profunda. Este é o meu Filho amado. E nos convida, escutai-o. Pedro quer ficar na montanha. Já se acomodou por lá. Mas devemos descer com Jesus para enfrentar Jerusalém. A fidelidade à missão recebida do Pai. Realmente temos esta tendência de nos acomodar. Mas Jesus nos convida a subir e a descer a montanha, fazermos a profunda experiência com o Pai, mas também descer para o chão da história e cumprir a nossa missão. Vamos subir e descer a montanha com Jesus. Convido você a assistir o vídeo até o final e se inscrever em nosso canal no YouTube. Vamos aprofundar, ler atentamente, detalhar, rezar a palavra de Deus, luz para os nossos passos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então, Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Jesus tomou a iniciativa de subir a montanha, o Monte Tabor, mas não sobe sozinho. Ele convidou 3 discípulos para subir com ele. Pedro é o primeiro a ser convidado
ele é o líder dos 12 apóstolos. Os 3 discípulos nos representam. É a nossa comunidade. É a igreja chamada a subir a montanha, isto é, aproximar-se de Deus, ficar mais perto de Deus. O coração preguiçoso, acomodado, que gosta das coisas mais fáceis, não subirá a montanha, pois a subida exige esforço, disposição interior, sacrifício. E vale lembrar que este esforço, o esforço da subida, será recompensado. Pois no alto da montanha temos uma visão do panorama da vida, ver a história, enxergar a vida desde o alto, desde a montanha, lugar da profunda experiência com Deus. Olhar do alto da montanha é importante. A gente vê o panorama de nossa história, o caminho que estamos percorrendo no cotidiano. É uma visão diferente. Na montanha, Jesus foi transfigurado. Aqui temos um passivo teológico. Ele foi transfigurado. Pedro e os irmãos, João e Tiago, foram privilegiados. Viram no alto do Tabor a relação profunda de Jesus com o Pai. Moisés e Elias. Moisés nos recorda a lei. Elias, os profetas. Ambos apontam para o passado, a história do povo peregrino de Deus. Mas o Cristo transfigurado, com roupas brancas, brilhantes como o sol, aponta para o futuro. A vida na glória de Deus. É o Cristo ressuscitado. A veste branca, como a luz, o sol, aponta, nos recorda o sacramento do batismo. E as nossas crianças são batizadas com a veste branca, vestindo, usando a roupa branca. E diante da beleza do Cristo transfigurado no Tabor, Pedro quer fazer 3 tendas. Uma para Moisés, a lei, outra para Elias, os profetas, e outra para Jesus. Mas Jesus não aceitou a proposta de Pedro, pois ele é a tenda de Deus no meio de nós, o Emanuel, Deus conosco. E da nuvem veio uma voz que disse uma frase semelhante àquela frase dita na hora do batismo no Jordão. Este é o meu filho amado, escutai-o. A voz nos revela a identidade profunda de Jesus. É o Filho amado e nos convida a escutá-lo. E escutar significa acolher, trazer para a vida. E depois desta revelação, todos desceram do Tabor e foram para Jerusalém, onde Jesus subirá outro monte, o Monte Calvário, a cruz. Mas atenção, aqui temos uma grande lição. Primeiro, a experiência com o Pai. Depois, a missão onde entregamos a vida. Primeiro, o Tabor, a intimidade com Deus. Depois, os desafios da missão. A entrega no Monte Calvário, cruz e a ressurreição. E o Cristo ressuscitado é o Cristo transfigurado, glorioso, brilhante como o sol. E o tema do sol nos recorda o livro do Apocalipse. Paz no coração. E agora uma bênção para você, extensiva a toda a sua família. E se inscreva em nosso canal. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.